Outro veículo pode necessitar de espaço para voltar à sua mão de direção. Outros tipos de acidentes. 1. Colisão misteriosa. É o tipo de acidente que envolve apenas um veículo. Chama-se colisão misteriosa, devido ao fato de não se saber a razão pela qual aconteceu o acidente. É um acidente violento e geralmente de consequências fatais. 2. Colisões com ciclistas. O ciclista também tem direito ao trânsito, como outro veículo qualquer, e o veículo motorizado é responsável pela bicicleta no trânsito. Como evitar? Dirija com atenção, observando ciclistas que trafegam na via. Dar preferência, facilitar a passagem de ciclistas e manter distância lateral de 1,5 m. 3. Colisões com motocicletas. Acidentes envolvendo motocicletas sempre têm consequências trágicas para os motociclistas, devido à fragilidade dos veículos de duas rodas. Como evitar? Manter uma distância segura e tomar cuidado em conversões à esquerda e à direita, pois os motociclistas costumam transitar nos pontos cegos. Ter cuidado ao abrir a porta. 4. Colisão ao fazer manobras de marcha ré. É proibido trafegar trechos longos em marcha ré. Use apenas para pequenas manobras e tomando sempre cuidado. Cuidado para evitar colisões ao realizar essa manobra. Não efetue a manobra em esquinas. Evite sair de garagens ou estacionamentos de marcha ré. Realize a manobra em velocidade reduzida e durante a manobra, vire a cabeça para certificar-se das condições dos dois lados e a retaguarda do seu veículo. Não confie só nos espelhos. Conte com o auxílio de outra pessoa para orientá-lo. Verifique se existem crianças nas proximidades do veículo. Colisão com pedestre. Conforme determina a lei, o pedestre tem preferência e não pode ser apressado sob ameaça de movimentação do veículo. Aguarde a conclusão da travessia, já iniciada pelo pedestre, e não tente apressá-lo. Ele poderá ter reações imprevisíveis e provocar atropelamentos. Colisão com animais. Acontece principalmente nas rodovias próximas de propriedades rurais. Suas consequências podem ser desastrosas para o veículo. Motocicletas no trânsito. As grandes metrópoles estão vivenciando um fenômeno sem precedentes. Trata-se da invasão das motocicletas, pois elas estão em toda a parte e surgem de todos os lados no já agitado trânsito. Para uns, solução, rapidez e economia, e para outros, problemas e acidentes. O ponto cego e o uso dos espelhos laterais. O ponto cego, como se diz, compromete a segurança das motocicletas que trafegam entre filas de carros. São as regiões onde os objetos somem do campo de visão do motorista e, no caso em questão, o motorista não consegue ver ou perceber a presença da motocicleta trafegando junto ao veículo. Os espelhos e retrovisores convexos. A convexidade, curvatura externa ao plano do espelho, tem como objetivo a ampliação do campo visual do motorista. Essa ampliação é necessária para compensar a diminuição do ângulo de visão, que ocorre devido à distância entre o espelho retrovisor e os olhos do observador. Os veículos de fabricação nacional são equipados, na sua maioria, com espelho retrovisor plano do lado esquerdo e convexo do lado direito. No caso do espelho do lado direito, a distância desse para o observador, o motorista, é maior, quando comparada com o espelho do lado esquerdo. Daí, a necessidade de se ter, pelo menos do lado direito, um retrovisor com o espelho convexo. O problema é que, com a convexidade, tem-se a ilusão de que o objeto refletido no espelho esteja em distância maior do que a real. E é ainda mais grave quando se sabe que, para cada modelo de automóvel, devido à ergonomia e às diferentes medidas de carrocerias existentes, tem-se espelhos com convexidades específicas. Com isso, objetos posicionados na mesma distância com relação ao espelho retrovisor externo apresentam imagens de tamanhos diferentes para cada modelo de veículo. Além dos problemas relativos ao tamanho da imagem formada no espelho, deve-se ficar atento também ao fato de que a visualização da motocicleta, deslocando-se no sentido do retrovisor, isto é,
A vista frontal do conjunto moto-condutor não proporciona ao motorista a noção da velocidade desenvolvida pela moto. Isso acontece devido à ausência de pontos referenciais para a visualização do deslocamento da moto. Uso correto dos equipamentos de segurança. Para garantir a proteção no trânsito, é necessário que o motociclista e o passageiro utilizem equipamentos e vestuários adequados. O capacete com viseira ou óculos de proteção é essencial para a segurança do usuário. É obrigatório que seja certificado pelo Inmetro e possua nas partes traseiras e laterais dispositivo refletivo de segurança. Em relação à certificação do Inmetro, será válido tanto o selo externo quanto a etiqueta interna. Para efeitos de fiscalização, não será verificada a data de validade do capacete, pois, segundo o Instituto, não existe prazo de validade para esses equipamentos. A falta do selo do Inmetro ou dos adesivos refletivos será considerada infração grave. A vestimenta também pode colaborar muito com a segurança durante a pilotagem. Roupas de cor clara facilitam a visualização por outros motociclistas e motoristas, principalmente no período noturno, e calças e jaquetas confeccionadas com tecido grosso aumentam a proteção. As luvas de couro proporcionam maior aderência das mãos às manoplas, sem perder a sensibilidade. A escolha dos calçados também merece atenção. Saltos baixos que encaixem nos pedais e solas de borracha são os mais indicados. Transporte de passageiro na motocicleta. O passageiro também deve permanecer atento a uma série de detalhes fundamentais para a sua segurança e o bom desempenho do veículo. As primeiras medidas devem ser tomadas antes mesmo de a motocicleta entrar em movimento. É importante que o garupa ajuste os pés nas pedaleiras traseiras assim que subir no veículo e mantenha-se o mais próximo possível do condutor, com as duas pernas fixas firmemente no banco. Para manter a estabilidade do veículo durante a pilotagem, o passageiro tem de permanecer com seu ângulo de visão ao lado da cabeça do piloto, de forma que possa se antecipar às manobras e acompanhar os principais movimentos, inclusive as inclinações necessárias durante as curvas, que deve ser sempre para o mesmo lado que o piloto. Na frenagem da motocicleta, quando o corpo do garupa é projetado para frente, é necessário que ele pressione as pernas no quadril do piloto, para que este não sofra a transferência de peso e perca o equilíbrio. O passageiro deve descer primeiro, sempre pelo lado esquerdo da moto. É proibido o transporte em motocicletas de menores de 7 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Postura correta no trânsito. A segurança do motociclista no trânsito, a decisão e a execução de uma manobra com perícia exigem mais raciocínio que habilidade. A concentração ao pilotar, associada ao conhecimento sobre técnicas de condução, possibilita ao motociclista antever situações de risco e tomar decisões conscientes. Postura do motociclista. Cabeça em posição vertical, ombros relaxados, braços relaxados com os cotovelos levemente posicionados para dentro, quadril junto ao tanque em posição que permita virar o guidão sem esforço dos ombros, punhos abaixados em relação à mão, mãos centralizadas em relação à manopla, joelhos encostados no tanque de combustível, pés paralelos ao solo, com o salto do calçado encaixado nas pedaleiras, pé direito sobre o pedal de freio traseiro. Técnicas de pilotagem. Curva. Nas curvas, o motociclista deve inclinar a moto para manter o equilíbrio e a trajetória. Quanto maior a velocidade e ou menor o raio da curva, maior será a inclinação. A cabeça deve permanecer sempre na posição vertical, mesmo quando o corpo for inclinado. Procedimentos para sair. 1. Acionar a embreagem e engatar a primeira marcha. Apoiar a motocicleta com o pé esquerdo, mantendo o direito sobre o pedal do freio e olhar para trás, verificando a situação do tráfego. 3. Acelerar levemente e soltar a embreagem até o ponto de fricção, quando sentir tendência de movimento, e acelerar gradualmente até que a moto entre em movimento. Liberar suavemente o restante do curso da embreagem
quando a motocicleta adquirir velocidade. Procedimentos para parar: 1. Voltar o acelerador e acionar os freios dianteiro e traseiro de forma simultânea e progressivamente. 2. Acionar os freios dianteiro e traseiro de forma simultânea e progressivamente. 3. Acionar a embreagem quando a motocicleta estiver quase parada. 4. Ao parar, colocar o pé esquerdo no chão. 5. Mudar o apoio da moto para o pé direito. 6. Retornar o câmbio ao ponto morto antes de soltar a embreagem. Comparativo carro-motocicleta. Carro: equilíbrio estático. Moto: equilíbrio dinâmico. Carro: inclinação para o lado extremo da curva. Moto: inclinação para o lado interno da curva. Pilotagem em condições adversas. Conhecer as técnicas de pilotagem segura e empregá-las no momento certo pode fazer a diferença na hora de enfrentar uma forte chuva ou mesmo durante a noite. É imprescindível que o motociclista saiba como reagir diante de situações de trânsito que não dependem dele, como, por exemplo, condições desfavoráveis da pista ou do clima. Ao pilotar sobre chuva, por exemplo, o motociclista deve ter consciência que o atrito do pneu com o solo diminui pela metade. Isso significa que o espaço necessário para parar duplica, sendo aconselhável reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em relação aos outros veículos. É essencial redobrar os cuidados no início da chuva, momento em que a pista fica mais lisa em razão da poeira e do óleo que forma uma película escorregadia. Transporte de carga em motocicleta. Para a realização de um transporte seguro, será necessário que a carga transportada esteja em dispositivo fechado, baú ou aberto, grelha. A motocicleta deve possuir placa de identificação na cor vermelha e o condutor terá que utilizar colete com faixas retroflectivas e fluorescentes, que favoreçam sua visualização. Essas exigências deverão ser cumpridas por condutores que realizam transporte de carga em municípios onde a atividade foi regulamentada pelo poder público. O baú poderá ter largura máxima de 60 centímetros. Seu comprimento não poderá ultrapassar a extremidade traseira do veículo e a altura não poderá exceder a 70 centímetros. O baú deve conter ainda faixas retroflectivas. Já a grelha deverá ter largura máxima de 60 centímetros e comprimento que não ultrapasse a extremidade traseira da moto. Nesse caso, a carga transportada na grelha não poderá exceder a 40 centímetros de altura. No transporte remunerado de carga, será ainda admitida a utilização de alforjes, bolsas ou caixas laterais, desde que atendidas às especificações do CONTRAN. A moto utilizada para transporte de carga deverá ser registrada na categoria aluguel junto ao Detran. O capacete do motociclista que exerce a atividade remunerada deverá possuir faixa refletiva, devendo possuir 40 centímetros de comprimento, 3,5 de largura e a inscrição aprovado Denatran. A posição do dispositivo, baú ou grelha e a forma de fixação do objeto a ser transportado não podem interferir na utilização, na montagem ou no funcionamento de nenhum equipamento original da moto. Quando o dispositivo ocupar parcialmente o assento do veículo, não será permitido o transporte de passageiro. Outra exigência é que o baú não ultrapasse a altura do motociclista, devendo este permanecer visível aos condutores dos demais veículos. Semi-reboques em motocicletas. Motocicletas e motonetas dotados de motor com mais de 120 cilindradas poderão tracionar semi-reboques, especialmente projetados e para uso exclusivo desses veículos devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, observados os limites de capacidade máxima de tração, indicados pelo fabricante ou importador da motocicleta ou da motoneta. A capacidade máxima de tração, CMT, deverá constar no campo Observação do CRLV. Os semi-reboques tracionados por motocicletas e motonetas devem ter as seguintes características: elementos de identificação, número de identificação veicular, VIN, gravado na estrutura do semi-reboque, ano de fabricação do veículo, gravado em 4 dígitos,
plaqueta com os dados de identificação do fabricante, tara, lotação, PBT e dimensões, altura, comprimento e largura. Equipamentos obrigatórios: para-choque traseiro, lanternas de posição traseira, de cor vermelha, protetores das rodas traseiras, freios de serviço, lanternas de freio, de cor vermelha, iluminação da placa traseira, lanternas indicativas de direção traseira, de cor âmbar ou vermelha, pneu que ofereça condições de segurança, elementos retroreflectivos aplicados nas laterais e traseira. Capacetes de segurança. Modelos permitidos: capacete integral, fechado com viseira. Capacete modular, articulado. Capacete misto com queixeira removível, com pala e sem viseira. Uso obrigatório de óculos. Capacete integral sem viseira e com pala. Uso obrigatório de óculos. Capacete aberto, jet, sem viseira, com ou sem pala. Uso obrigatório de óculos. Capacete integral com viseira e pala. Capacete aberto, jet, com viseira, com ou sem pala. Modelos proibidos: modelo coquinho, modelo ciclista. EPI, equipamento de proteção individual, comumente usado na construção civil. Óculos de proteção. É proibida a colocação de película na viseira ou óculos de proteção. Inspeção e manutenção preventiva em motocicletas. Vistoria diária. Antes de ligar sua moto, faça no mínimo as seguintes verificações: folga na embreagem, espelhos retrovisores, folga no freio dianteiro. Observação: se o freio for hidráulico, verificar o nível do óleo. Lanterna traseira, luz de freio. Nível do combustível. Folga no freio traseiro. Setas. Nível do óleo. Farol. Folga e lubrificação da corrente de transmissão. Pneus. Motor. Verificar a ocorrência de barulhos estranhos. Lembre-se, estas verificações visam observar pequenos problemas que podem contribuir com sua segurança e de seu passageiro, como também evitar problemas com a fiscalização de trânsito. Sistema de arrefecimento-refrigeração tem a função de reduzir o excesso de calor produzido pelo funcionamento do motor e manter a sua temperatura ideal. Arrefecimento a ar, alhetas e cobertura metálica do cilindro. Arrefecimento a água, radiador de água, válvula termostática, mangueiras e controle. Manutenção. Consulte o manual do proprietário. Sistema elétrico. Tem a função de gerar, armazenar e distribuir a energia aos componentes. Componentes: motor de partida, no caso de moto com partida elétrica, bateria, cabos e controles. Manutenção: verifique o nível da solução da bateria, suas condições e prazo de validade. Importante também as luzes e lanternas. Consulte o manual. Sistema de transmissão: componentes, embreagem, caixa de marchas, corrente de transmissão, coroa e pinhão. Manutenção: verifique folga na corrente, como também condições da coroa e pinhão. Relação: observe a condição dos dentes, se não estão quebrados ou danificados. Consulte o manual para regular a folga na embreagem. Sistema de freios: componentes, alavanca do freio dianteiro, manete, pedal do freio traseiro, cabos, etc. Importante: alguns modelos apresentam freio dianteiro a disco de acionamento hidráulico. Neste caso, você deve verificar o nível de óleo do reservatório. Manutenção: verifique pastilhas de freios ou disco dianteiro se houver folga na alavanca e lonas. Consulte o manual. Pneus: o bom estado dos pneus proporciona boas condições de deslocamento, como também aumenta a segurança. Tome os seguintes cuidados: calibre os pneus periodicamente. Confira o alinhamento das rodas. Fique atento ao desgaste e se os mesmos não estão carecas. Exame de direção veicular. O exame de direção veicular para as categorias B, C, D e E dividem-se em duas etapas. Primeiro, a direção do veículo nas vias públicas urbanas e rurais. Segundo, a colocação do veículo em vaga delimitada por balizas.
O tempo máximo permitido para a colocação de veículos em espaço delimitado por balizas para as 3 tentativas será: 1. Para a categoria B, de 2 a 5 minutos. 2. Para a categoria C e D, de 3 a 6 minutos. 3. Para a categoria E, de 5 a 9 minutos. Será considerado reprovado na prova prática de direção veicular o candidato que cometer falta eliminatória, ou seja, soma dos pontos negativos ultrapasse a 3. 1. Uma falta eliminatória. Reprovação. 2. Uma falta grave. 3 pontos negativos. 3. Uma falta média. 2 pontos negativos. 4. Uma falta leve. 1 ponto negativo. Faltas eliminatórias. A. Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória. B. Avançar sobre o meio-fio. C. Não colocar o veículo na área balizada em no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido. D. Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga. E. Transitar em contramão de direção. F. Não completar a realização de todas as etapas do exame. G. Avançar a via preferencial. H. Provocar acidente durante a realização do exame. I. Exceder a velocidade regulamentada para a via. J. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 2. Faltas graves. A. Desobedecer a sinalização da via ou do agente da autoridade de trânsito. B. Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção. C. Não dar a preferência de passagem a pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. D. Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele. E. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. F. Não usar devidamente o cinto de segurança. G. Perder o controle da direção do veículo em movimento. H. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 3. Faltas médias. A. Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre. B. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação do veículo e do clima. C. Interromper um funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. D. Fazer conversão incorretamente. E. Usar buzina sem necessidade ou em local proibido. F. Desengrenar o veículo nos declives. G. Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias. H. Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens. I. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro. J. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso. K. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 4. Faltas leves. A. Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado. B. Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor. C. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. D. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento. E. Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. F. Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. G. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. H. Cometer qualquer outra infração de natureza leve. Exame de direção veicular para a categoria A. O exame de direção veicular para veículo de 2 rodas será realizado em área especialmente destinada para tal fim. Constituem faltas no exame de direção veicular para obtenção da ACC ou para veículos da categoria A. 1. Faltas eliminatórias. A. Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de proteção. B. Descumprir o percurso pré-estabelecido. C. Abalroar um ou mais cones de balizamento. D. Cair do veículo durante a prova. E.
Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da mesma. F. Avançar sobre o meio-fio ou parada obrigatória. G. Colocar os pés no chão com o veículo em movimento. H. Provocar acidente durante a realização do exame. I. Fazer o percurso com farol apagado. J. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 2. Faltas graves. A. Deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio, parar o veículo. B. Invadir qualquer faixa durante o percurso. C. Fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la. D. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 3. Faltas médias. A. Utilizar incorretamente os equipamentos. B. Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso. C. Não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo antes de iniciar o percurso. D. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. E. Conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. F. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 4. Faltas leves. A. Colocar o motor em funcionamento quando já engrenado. B. Conduzir o veículo provocando movimento irregular no mesmo, sem motivo justificado. C. Regular os espelhos retrovisores durante o percurso do exame. D. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve.